Boa noite, irmãos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de começar esse culto lendo aqui em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz assim. Depois a gente vai ter o nosso tempo de lermos juntos a palavra de Deus. Mas aqui é a visão de João, quando ele teve a visão do céu, o apóstolo João, mostrado pelo próprio Jesus. No capítulo 5, no versículo 11, ele disse assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos aqui nessa noite por causa de Jesus, pelo que Jesus fez por nós, entregando sua vida na cruz do Calvário. Estamos aqui reunidos para louvarmos ao Senhor. Ainda não estamos no céu, mas um dia a gente vai estar aqui participando dessa visão que João teve, diante do Cordeiro, diante de nosso Deus, louvando e bendizendo o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Convido a todos a ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Se você tem alguma coisa que você trouxe hoje à noite para estar colocando diante do Senhor, feche seus olhos agora e converse com Deus. Agradeça pela sua vida, agradeça pela salvação em Cristo Jesus. Se você tem alguém dos seus queridos precisando de oração, ore por essa pessoa, por esse irmão. Se tem alguma coisa que você está amargurando o seu coração, coloque isso diante do Senhor também. E ore pelo culto de hoje à noite, para que Deus receba os nossos louvores e a nossa adoração e fale aos nossos corações através da sua palavra, através do seu Espírito. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por estarmos aqui reunidos. Agradecemos, ó Deus, pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, ó Pai Celeste. Pedimos que o Senhor esteja ouvindo cada oração nesta noite aqui. E também, ó Pai, fala aos nossos corações. E que saiamos daqui diferentes do que nós estamos entrando, ó Pai. Transformados pelo Senhor, transformados pela Tua palavra, ó Deus, pelo Teu Espírito. Oramos, ó Pai, por esses que estão aqui, por aqueles que estão se dirigindo para a casa do Senhor, por aqueles que nos acompanham pela internet também, ó Pai, e aqueles que estão impedidos de estar por motivo de saúde, nossos irmãos que estão viajando, cuida de cada um, ó Pai Celeste. Oramos a Ti agradecidos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho um único aviso essa noite, a respeito do nosso pastor Waldenberg. Ele não está presente, ele precisou ir até a Igreja Cristã Evangélica do Turvo, nossa Igreja Cristã Evangélica. Essa igreja, o seu pastor precisou sair da igreja, e aí o conselho da igreja entrou em contato com a MEAR, e o nosso pastor, como vice-presidente da MEAR, ele foi solicitado a presença dele hoje lá para uma reunião. Então ele está participando dessa reunião e participando do culto lá hoje à noite também. Então por isso que ele não está aqui presente conosco hoje. Tá bom? Vamos estar orando pelo nosso pastor também e por essas questões que surgem com a saída do pastor da igreja. Agora sim eu convido os irmãos a abrirem junto comigo em Gênesis capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura longa aqui, mas aqui faz parte da mensagem que vai ser anunciada nessa noite.
Gênesis capítulo 5. Fala aqui a respeito dos descendentes de Adão. Convido os irmãos mais uma vez para ficarmos em pé e vamos fazer essa leitura. Eu lerei os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Depois que gerou a Maalaleel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Maalaleel viveu 65 anos e gerou a Jarede. Todos os dias de Maalaleel foram 895 anos e morreu. Depois que gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos e teve filhos e filhas. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Amém. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Em seguida nós vamos cantar de Salmos e Hinos, o hino de número 238, Vinde adorar.
sentar. Antes do nosso momento de cânticos, eu gostaria a gente ter um momento de oração agora pelos nossos irmãos enfermos. A gente tem alguns irmãos enfermos, alguns irmãos desempregados, orar pelas nossas famílias também. Eu sei que tem o nosso irmão Sérgio Hausmann, que fez a sua cirurgia, minha sogra também está se recuperando do acidente que ela sofreu. A Lair está lá com ela. Tem o nosso irmão Ageu, a sua esposa Maria Helena. Eu sei que tem muitos outros irmãos também que estão enfermos. E outros irmãos nossos que estão desempregados também, não só aqui da igreja, mas espalhados pelo nosso Brasil afora. Muita gente precisando das nossas orações mesmo. Nossas famílias também precisam ser abençoadas nesse tempo tão difícil, né? Tanta violência. Eu lembro lá da violência no Ceará, uma dificuldade muito grande daquele povo passando por aquela dificuldade lá. E nosso dever como igreja é estarmos orando, colocando diante de Deus esses pedidos. Então, se algum irmão tem mais algum pedido de oração que gostaria de colocar agora, é o momento que a gente pode estar orando. E eu gostaria, enquanto os irmãos estão pensando nesses motivos de oração, convidar o nosso irmão Marcos, nosso vice-presidente, para que viesse aqui à frente e fizesse uma oração a Deus. Lembrar de orar pelo nosso pastor também, que está lá na igreja do Turvo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos como igreja para cultuar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Queremos, Pai, nesse momento interceder pelos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Sim, Senhor. O Senhor conhece a enfermidade de cada um. Queremos te pedir que o Senhor alivie o sofrimento deles, Senhor Deus, e que eles sempre se lembrem da Tua boa mão, Pai. Consola, Senhor, esses corações, alivia as dores, guia os médicos, Senhor Deus, para que eles possam intervir, Pai, do modo certo, na saúde desses nossos queridos irmãos, Pai. Queremos te pedir por todos aqueles que nos acompanham pela internet, que também estão passando por situações de enfermidade, Pai. Sê com todos eles, Senhor Deus. Queremos entregar essas vidas, essa saúde, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Nos lembramos ainda, Pai, dos nossos irmãos desempregados, Senhor Deus. Não deixa, Pai, que falta provisão à mesa deles, Senhor Deus. Dá sustento a eles, dá paciência, Senhor Deus, dá consolo a esses corações. E, Pai, dá que portas se abram para eles, Senhor Deus, para que eles possam novamente, Pai, se recolocar no mercado de trabalho. Queremos ainda te pedir pela violência no nosso país. Nós temos enfrentado dias difíceis, Pai. Nós temos enfrentado, Senhor Deus, situações bem complicadas na área de violência, Pai. Fruto do pecado, Senhor. Sobretudo no estado do Ceará, mas não só lá, em outros lugares também. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor mude vidas nesses lugares. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor proteja a Tua igreja nesses lugares, Pai. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Nos lembrando ainda do pastor Valdenberg, que está lá na igreja do Turvo. Sei com aquela igreja que está enfrentando um momento de transição, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos ter o nosso momento de louvor agora. Os jovens vão estar louvando ao Senhor. O Salmo 95 diz assim: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé, para a gente louvar e adorar a Deus. O primeiro cântico fala que só Deus tem o poder de nos salvar, de tirar das nossas dúvidas, de tirar das nossas intrigas e nos levar para onde Ele quer que estejamos.
Só Ele pode nos salvar das nossas próprias guerras, das nossas guerras fora. E só Ele tem o poder de nos libertar, de nos resgatar. Que você cante e exalte a esse Deus nessa noite. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receita com meus dedos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, porque nós cantamos para a glória do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós louvamos e exaltamos um Deus que é forte e poderoso. Ele está conosco em todos os dias, em todo o tempo.
Só Ele pode mudar a nossa vida, transformar o nosso ser. E Ele é tão poderoso que só Ele venceu a morte. Só Ele teve o poder de vencer a morte. Você tem noção do quanto isso é poderoso? Que você exalte e louve e adore a esse Deus que é tão poderoso e diga que Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus forte e poderoso. Ele está comigo em todos os momentos. Em seu nome
cântico é uma oração. Então, faça essa oração de todo o seu coração. Diga a Ele que você entrega todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu coração para Jesus. Você vai deixar Ele conduzir a sua vida, seus planos, seu 2019. Ele vai trazer as bênçãos, Ele vai trazer as lutas, mas Ele vai estar contigo nas batalhas, para que você possa vencer. Se você cair, Ele vai estar lá para te levantar. Então, que nesta noite você possa entregar todo o seu ser, toda a sua mente, todos os seus sonhos, tudo que você sonhou para a sua vida, que você possa entregar para Deus nessa noite. E que você deixe Ele conduzir, para você poder receber a vitória no final. Então, tome o meu coração, Senhor Jesus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Nós adoramos só a Ti, Senhor. Só te adoro, Pois só o Senhor é meu Senhor. meu Senhor. Entregue tudo a Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu Só a igreja tá no meu coração. em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu
acordar. Faz o teu querer em mim. Senhor Jesus, nós te adoramos porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso com as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco dia após dia, Senhor, mesmo que nós falhamos, que não sejamos merecedores, Senhor, do teu amor, mas o Senhor nos dá de bom grado, Senhor, e o Senhor ainda nos trata como filhos e filhas, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, para que nesse ano, Senhor, nós possamos andar lado a lado contigo, Senhor, ser ainda mais conhecido, Senhor, que nosso dia a dia, Senhor, o Senhor esteja presente, nós possamos te chamar de Pai, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor, e por tudo que ainda vai fazer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter o nosso momento infantil agora. Então as crianças até 11 anos podem vir aqui à frente. A palavra de Deus diz assim: então trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. Então, as crianças até os 11 anos vêm aqui à frente para o nosso momento infantil. Eu também gostaria de convidar o pastor Expedito para que viesse aqui à frente, fazer uma oração pelas nossas crianças, logo após o cântico. O pastor Expedito é o nosso missionário aqui, né? Ele e a esposa, a Nair, eles têm esse ministério de preparar evangelistas, professores evangelistas de crianças. Então é um privilégio termos esse casal aqui conosco e eles vão estar orando pelas crianças aqui. Aqui está 11 aqui. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Convido a igreja para cantar com as crianças. Quem souber os gestos aí, pode fazer, ajuda a gente. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens.
Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado por essas crianças que aqui estão. Elas estão construindo, Senhor, a vida delas na rocha firme. Ajude seus pais, abençoe com sabedoria. Ó Pai, dê a eles a capacitação necessária para bem educá-los, principalmente nos teus caminhos. Lendo a Bíblia, andando com eles, orando com eles. Também abençoe, Senhor, seus professores agora. Ó Pai, derrama da tua graça, que teu Santo Espírito alcance cada uma desses pequeninos que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, porque eles são especiais para o Senhor, são especiais também para nós. Em Cristo Jesus. Amém. Hoje o culto é até as crianças de 6 anos. 6 anos. Bom? Agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Hoje o pregador já conhecido, pastor José Carlos, que está aqui conosco. E vamos orar para que Deus o use, para que nós sejamos abençoados nessa noite. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, diante do Senhor, queremos estar pedindo pela pregação dessa noite, ó Pai. Abençoa o pastor José Carlos. O Senhor já falou com ele, ó Pai, e que ele possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que venha realmente a falar a cada um dos nossos corações, e como já oramos aqui, ó Pai, sejamos impactados pela Tua palavra, transformados segundo a Tua vontade. Oramos a Ti, ó Deus, abençoa o pastor José Carlos nesta hora, e todos nós sejamos abençoados também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesse ano em que a igreja está trabalhando esse tema de intimidade com Deus. Na segunda-feira o pastor Vandenberg me ligou perguntando se eu podia ministrar nessa noite, e Deus já vinha falando no meu coração há algum tempo sobre esse texto que nós lemos aqui, de Gênesis capítulo 5, e as suas implicações com relação à intimidade com Deus. Quero ler com os irmãos. Opa, para o outro lado. Sumiu. Foi. Quero ler com os irmãos do versículo 18 até o 27 de Gênesis 5, que é o texto base aqui da nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos parar por aqui. O tema que nós vamos falar está aí, esse andando com Deus. Enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrei daquele adágio que diz: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Quando eu era criança, minha mãe tomava um cuidado danado com as minhas companhias, que ela não queria que eu andasse em más companhias. Eu creio que todos os pais pensam dessa maneira. E ela chamava a minha atenção e falava isso: olha, meu filho, cuidado com quem você anda. Porque de acordo com a pessoa que você está andando, você vai ser influenciado por ela, e depois as pessoas vão te julgar baseado nas suas companhias. Esse adágio, esse ditado não está na Bíblia. Mas tem um texto que está na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que é próximo disso. Diz assim: não vos enganeis,
as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações surgem das más companhias, surgem juntamente com aquelas pessoas que nós estamos andando. Mas antes de nós abordarmos esse texto, esse tema que nós estamos falando, eu preciso fazer aqui uma recapitulação do que está acontecendo na história até chegarmos nesse ponto, para que os irmãos compreendam aonde eu quero chegar com essa meditação nessa noite. Nós vemos em Gênesis capítulo 4 até o capítulo 6, que a cultura da decadência, a cultura da desgraça está predominando. E ela vai predominar até o dilúvio. A cultura dos santos, que foi colocada de lado, ela fica aqui meio de stand-by, até exatamente chegar ao dilúvio, para sobrar apenas uma família. Eu coloquei uma imagem, para que vocês tenham a noção destes acontecimentos. Mas o que está acontecendo? Nós sabemos que Gênesis foi escrito por Moisés, mas quando que ele escreveu? Moisés estava na campina de Moabe, explicando para o povo que ia entrar na terra prometida, que eles vão ter leis. Para cada lei que Moisés está tentando implantar, ele vai contando narrativas para provar que ele não inventou aquelas leis. Ele estava vinculando o que ele estava fazendo com as leis de Deus. Ele não estava inventando aquelas leis. Então, o agir dele naquele momento era instruir o povo para que eles compreendessem a importância da lei de Deus. Então ele está mostrando que aquelas leis não estavam começando naquele momento, mas elas começaram em Adão. Desde o início, eles vinham praticando e seguindo essas leis através dos seus ritos, das liturgias e adoração, demonstrando que conhecia o Deus que fez aliança com eles e que agora estava passando para eles as suas leis. Então Moisés começa Gênesis narrando a criação, ele fala o pecado, fala sobre a expulsão de Adão e Eva do jardim, ele conta a história das duas gerações, os filhos do mal, conhecido como os filhos de Caim, que seguiram o caminho do mal, e conta a história dos que seguiram o caminho do bem, segundo a tradição de Adão. Depois ele vai falar de Abel, e Abel morre. Mas, quando nasce Sete, a expressão que ele coloca na boca de Eva, ao narrar esse nascimento, Eva vai dizer que Sete é o que substituiu Abel, que morreu. Isso está lá em Gênesis 4, 25. Sete foi aquele que levaria adiante o sacrifício, a lei, o conhecimento e a adoração a Deus. Sete, ele continua as tradições ensinadas por Adão. Uma vez que os descendentes de Caim não seguiam as tradições do clã de Adão, eles viviam uma vida independente, eles queriam ter uma vida de liberdade. O problema da liberdade é isso que nos leva para longe da presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo Jesus, para que nós entendamos a importância de estarmos debaixo da sua autoridade e viver segundo os seus ensinamentos. Então nós temos aí a geração de Caim querendo viver uma vida alheio às coisas de Deus. E de fato eles vão viver desta maneira. O clã de Adão, você pode observar na imagem, nós temos aí, não dá para mim ver ali, nós temos aí que Adão viveu 130 anos, gerou Sete. Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Enos viveu 90 anos, vai gerar Cainã. Cainã viveu 70 anos e vai gerar Maalalel. Maalalel viveu 65 anos e vai gerar Jared. Jared viveu 162 anos e vai gerar Enoque. Enoque viveu 65 anos e gera Metusalém, ou Matusalém. Matusalém vai viver 187 anos e vai gerar Lameque. Lameque vai viver 182 anos e vai gerar Noé. Noé, com 500 anos, vai gerar Sem. Observa que na linha de cima, nós temos aí a idade de Adão. Adão vive 930 anos. E enquanto Adão estava vivo, nós temos aí
várias pessoas da sua genealogia, genealogia da graça, que também estão vivos. Então este daí é o clã de Adão. O objetivo de Moisés ao contar essa história até o dilúvio era mostrar que a geração do mal, os filhos de Caim, os filhos do maligno, preservaram, progrediram, evoluíram e dominaram o mundo. Hoje, tem algumas pessoas que pensam que o mundo vai melhorar. Eu vou dizer para você que esse mundo não vai melhorar. Ele vai piorar. E durante a mensagem eu vou mostrar para vocês o porquê que esse mundo vai piorar. E parte é culpa nossa, que somos crentes no Senhor Jesus hoje. Na imagem nós percebemos que Sete está vivendo junto com todo este povo. Porém, a partir do ano de 1056 da contagem da genealogia, começa a decadência, começa o mal, que é aquela parte escura que você está vendo aí na imagem. Então o mal começa a predominar, porque os santos estão desaparecendo do mundo. Observa que o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 4, capítulo 5 e até mesmo capítulo 6, vai dizer que cada um desses que está aí nessa imagem teve filhos e filhas. No entanto, esses seus outros filhos parece que não seguiu a instrução, os ensinamentos deixados por Adão, que foi transmitido para esses que aí estão. Eles viveram uma vida meio que se contaminando com a situação que o mundo enfrentava à sua volta. E é bem parecido com o que nós vivemos nesses dias. Observa que Enoque, ele vai ser transladado justamente quando o mundo está ficando caótico. Então isso acontece por quê? Porque ele vai se sobressair dentre os santos, ele vai andar com Deus. Então nós temos aí Enoque sendo transladado, se você olhar na imagem, vai ser aí provavelmente no ano de 930, próximo aí da morte de Adão. Na realidade tem alguma diferençazinha. Então Enoque, ele nasce em um período que o mal já estava dominando, ele vai viver no meio de uma geração perversa, cruel, que não temia Deus, mas ele anda com Deus. É o que diz o verso 24 que nós já lemos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então essa ideia de andar com Deus é uma ideia de ter uma vida em direção a Deus, é uma ideia litúrgica. Para vocês entenderem, eu vou dar uma pequena ilustração. Quando Enoque nasceu, a Bíblia fala que ele tinha, se você for olhar aí nesse mapa, Adão vai ter mais ou menos aí 687, 690 anos. Então ele nasce próximo do início de tudo. Então quando ele resolve se voltar para Deus, e ele vai se dedicar inteiramente a Deus, isso mostra que ele anda na direção de Deus, mas a quantidade que ele anda é muito menor do que eu e você temos que andar. Nós usamos muito hoje a expressão do converter-se. Converter daquela ideia de volta. Mas a expressão que a Bíblia usa, principalmente aqui no livro de Gênesis, não é conversão, é retorno. O que nós entendemos? Entendemos que cada um de nós, em um determinado momento da história, nasceu. Pode ser que alguns nasceu de uma família cristã, mas a maioria nasce de uma família que não é cristã. E os anos que nós vivemos sem conhecer a Deus faz com que nós nos distanciemos mais ainda de Deus do que no período que nós nascemos. Quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com Cristo, compreendemos a mensagem de salvação, nós nos voltamos para Deus, nós passamos a andar na direção de Deus. Quanto mais velho o homem se volta para Deus, mais ele tem que andar na direção de Deus. Por isso, é importante que as nossas crianças conheçam a Cristo e tenham a oportunidade de se voltar para Cristo o quanto antes possível, para que possa dedicar mais a sua vida ao Senhor. Então essa é a ideia que nós temos aqui de Enoque andando com Deus. Enoque, ele viveu aquilo que Deus queria que Adão vivesse. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus vinha andar com eles
todos os dias na viração do dia. Então, andar para nós é um ato de caminhar, mas para o mundo hebreu é conversar, é abrir o coração, é expor aquilo que você tem no seu íntimo. Observa que esse andar dá a ideia de sinceridade, dá a ideia de comunhão, a ideia que você se abre diante de Deus de tal forma, não que Ele não saiba tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, tudo aquilo que está no nosso coração, mas a ideia é da ação nossa diante do Senhor. A ideia da sinceridade. Então Deus chamava Adão e Eva para caminhar com eles, e andando eles conversavam. Adão expunha o que estava na sua mente, no seu coração, e Deus comungava com eles. Mas nós conhecemos a história, sabemos que Adão deixou de andar com o Senhor. Um dia o Senhor veio para andar com eles, e eles fugiram da presença do Senhor. Ao afirmar que Enoque andou com Deus, é como se ele estivesse caminhando e dissesse assim: Senhor, vamos conversar. O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu tenho que entender esse mundo? Como é que eu tenho que pensar? O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Para onde ir? O que seguir? O que recusar? Lembra que ele está vivendo num mundo contaminado pelo mal, num mundo que os filhos de Caim estão aprontando, fazendo tudo que não presta, e aquilo estava à sua volta. Então este foi o estilo de vida de Enoque. Então Deus olhou para ele e disse: você não vai ter que passar para o fim que eu vou dar para esta humanidade. Então Deus estava planejando terminar aquele período com o dilúvio, e resolveu livrar Enoque, uma vez que Enoque andava com ele. Se ele andava com Deus, então não fazia sentido ele passar por tudo aquilo que iria acontecer com essa humanidade. Então Deus o preservou de ver a decadência que viria. Ele não passaria pelo dilúvio e não veria o domínio do mal por séculos sobre a terra. Se você olhar o capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que é só corrupção que acontece naquele capítulo. Inclusive, a mistura dos descendentes de Adão com os descendentes de Caim. Então, quando isso acontece, Deus olha e resolve cumprir aquilo que ele disse que faria. Em Hebreus, capítulo 11, diz assim, está aí: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, neste texto, nós vemos que Enoque ele teve uma fé que suplantou os demais. Ou seja, a fé de Enoque superou até mesmo a fé de Adão, que foi criado do pó da terra pelas mãos de Deus, que ouviu Deus falar, que andou com Deus diariamente. A fé de Enoque supera a fé de Adão. Então você observa que Deus, ele olha para Enoque, ele vê inteiramente a vida de Enoque, e ele diz assim: esse daí vai mudar tudo, e eu não vou mudar. Eu quero matar esse povo, eles perderam, eu vou começar de novo, mas eu não quero Enoque no meio desse povo. Então diz para Enoque que ele não vai sofrer com esse povo, que ele seria arrebatado, e essa figura que nós vemos aí nesse arrebatamento é a figura do arrebatamento futuro, em que Deus irá derramar a sua ira, quando este mundo em que nós vivemos hoje piorar de tal maneira que, ao olhar para ele e descobrir que tem poucos santos, Deus não vai deixar que esses santos enfrentem a tribulação que virá sobre o mundo. Então Deus vai tirar a sua igreja, tirar os seus santos. Então isso daí é uma figura do que vai acontecer. Então esse arrebatamento de Enoque, que mostra que ele foi arrebatado para não ver, para não ver e não passar pelo sofrimento que viria, é
um símbolo do que vai acontecer com a igreja nos últimos tempos, em que Deus realmente vai resgatar a sua igreja. E pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 10 anos, nós não sabemos quando, mas nós sabemos que vai acontecer. Então, quando Deus tira Enoque de cena, isto é exatamente quando Adão iria morrer. Deixa eu voltar aqui para você ver a imagem. Então está lá. Então Adão morreu no ano de 1042 da era adâmica. E Enoque foi arrebatado no ano de 987 da era adâmica. Isto é, 55 anos antes da morte de Adão. Após a morte de Adão, começa um período de grande queda até chegar o dilúvio, onde somente a família de Noé, que conhece e teme a Deus, permanece. Então Deus irá formar, a partir de Sem, nós sabemos que Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Forma-se 3 povos. Os jafetitas, eles vão sumir com o passar do tempo, eles vão se misturar. E nós temos Sem, que vai formar os semitas, que dentre os semitas vai surgir um homem chamado Éber. De Éber vai vir um homem chamado Abraão. De Abraão vem Isaac, Jacó, que se torna Israel, que é o povo que nós temos hoje. Então, da linhagem de Adão, passando pela linhagem que nós estamos vendo ali, chega até os semitas, chega até o povo de Israel que nós temos hoje. Beleza. Dito isto, situados, irmãos, nós vamos ver aí as características do andar com Deus na vida de Enoque. Ao nós falarmos sobre essas características, nós vamos perceber que nós podemos andar com Deus hoje. Enoque andou com Deus num momento da história em que o mundo já estava se pervertendo. E o mundo hoje já está pervertido. Mas nós que cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós podemos manter uma vida íntegra, uma vida inteira na presença do nosso Deus. Primeira, Enoque seguiu o caminho de seus pais. Quando você observa a vida dele, você vai ver que ele vai ouvir, ele vai crer, ele vai praticar os ensinos que lhe foi transmitido. O versículo 22 diz: andou Enoque com Deus. Interessante que, se você for observar, você vai ver Deus indo a várias pessoas na Bíblia. Ele vai até Adão, quando Adão pecou e se escondeu. Depois, ele vai até Noé. Depois, ele vai até Abraão. E você vai vendo na história Deus indo até vários homens. Mas você não vê no texto bíblico Deus indo até Enoque. Enoque creu na história. Ele ouviu o que foi transmitido. Ele entendeu que aquilo era o que Deus tinha para a vida dele. Ele entendeu que ele tinha que viver daquela maneira. E ele resolveu seguir aquele caminho. Todos nós que estamos aqui, nós já ouvimos falar de Cristo. Nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos quem Cristo é, sabemos do porquê Ele veio ao mundo, sabemos do porquê Ele se entregou, porque Ele morreu, sabemos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo hoje. Mas será que a nossa crença, a nossa fé, realmente é vívida? Será que as pessoas, quando olham para nós, veem realmente que nós cremos nesse Deus? Eu lembro da história de Daniel, que ele resolveu não se contaminar, porque ele cria num Deus que podia todas as coisas. Então a situação para ele não estava fácil, a situação para ele estava difícil, mas ele tomou aquela decisão. Segunda característica do andar de Deus vista na vida de Enoque. Enoque negou a geração da decadência e da desgraça. Ele negou andar como os filhos de Caim. Ele negou se contaminar com o que os filhos de Caim faziam. Ele via o mal, mas ele sabia que aquilo ali não agradava a Deus. Observe a importância da decisão. Nós somos seres racionais. Nós podemos tomar decisões,
mas nós precisamos decidir no nosso coração servir a Deus, seguir os seus caminhos, observar a sua palavra, praticar a sua palavra. Deus, Ele não nos obriga. A ação vai partir de nós. O Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas nós temos que decidir: eu quero andar com Deus, eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Terceiro, ele viveu entre aqueles que deveriam poluí-lo. Ele viveu, com a ideia aí de estar num mundo, num sistema contaminado, num sistema que faz pressão para que as pessoas cedam, para que as pessoas façam o que é errado. E é o mesmo mundo, o mesmo sistema que está aqui hoje. Nós somos pressionados todos os dias a fazermos o mal. Só que nós temos que negar esse mal. Nós temos que fazer uma escolha. E ele fez a escolha de permanecer puro. Ele não se contaminou. Ele ponderou e resolveu andar em direção a Deus. Ele foi um homem firme. Porque eu imagino que a pressão sobre ele deve ter sido enorme. Se você olhar para Noé, você vai ver que Noé passou anos construindo aquela arca e ninguém creu que viria o dilúvio. Ele testemunhou durante todos os anos que construía a arca: vai vir o dilúvio, Deus vai mandar a água do céu. E riam dele, achavam que ele era doido. Vocês acham que não riram de Enoque? Porque ele resolveu viver de uma forma que agradasse a Deus. Quinto, no texto que nós lemos de Hebreu, nós observamos que ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Não foi? Foi. Então observa aí que ele vai agir, que ele vai viver de um modo diferente das pessoas da sua geração. Ele vai mostrar através das suas atitudes, da sua maneira de viver, que ele é um homem justo, que ele é íntegro, que há integridade na forma dele de falar. Olha, quando nós estamos próximos de uma pessoa que realmente busca ter uma vista íntegra, uma pessoa que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, nós observamos que o andar dessa pessoa é diferente, que o falar dessa pessoa é diferente. E nós queremos estar próximo dessa pessoa, porque ele tem sempre uma palavra que vai atender uma expectativa do nosso coração, porque não é a palavra dele, é uma palavra vinda de Deus. A pessoa sempre vai estar dizendo aquilo que está escrito, sempre vai estar se reportando à palavra que Deus deixou. Olha, Deus disse que em certa situação, quando tal coisa aconteceu, assim, 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 que era para agir desta maneira. Então observa que é uma pessoa que sabe aconselhar e mostrar o caminho que nos levará à presença do Senhor. Ele vai viver com a certeza que Deus existe. No entanto, nós observamos aí que ele obteve testemunho de ter agradado a Deus, que ele age e vive de um modo diferente de sua geração, e ele agradou ao Senhor, não a si mesmo e nem aos outros. Aqui é a nossa grande tentação. Em vez de agradar ao Senhor, nós vamos dar preferência para agradar a nós mesmos. Daí vem aquela famosa frase: eu mereço isso. Afinal de contas, eu faço tanto para o Senhor, eu mereço um agrado. Meu irmão, minha irmã, nós não merecemos nada. Você sabe o que nós merecemos? O fogo do inferno. É isso que nós merecemos. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, providenciou a nossa salvação. Então nós temos que entender que nós estamos aqui para glorificar a Deus em todo o tempo, em todo o momento, em todas as nossas ações. Nós não temos que voltar os olhos para nos agradar. E a segunda tentação que está aí é agradar os outros. As mulheres que me perdoem. Mas as mulheres têm uma tendência de se vestir para que os outros observem o seu vestimento, a sua vestimenta.
Isto é agradar os outros. De vez em quando me perguntam, você observou como fulano estava vestido? Eu falo, não. E tem gente que observa até os detalhes. Eu não presto atenção nessas coisas. Se me perguntar, besteira. Tem coisa que homem não presta atenção, mas tem coisa que a maioria das mulheres prestam atenção e prestam muita atenção. Então nós temos que tomar cuidado com esse negócio de agradar a si mesmo e agradar os outros. Nós só temos que agradar a Deus. Por isso que é difícil agradar a Deus. Nós estamos ocupados agradando quem não deveria ser agradado. Porque se nós morrêssemos para nós mesmos todos os dias, se nós negássemos a nós mesmos todos os dias, nós não teríamos problema em agradar o Senhor. Aí nós iríamos agradar o Senhor em tudo o que nós fizermos. Observa aí o sexta característica do andar com Deus visto na vida de Enoque. Ele creu na existência de Deus. Porque ele creu, ele temeu a Deus, ele reverenciou a Deus, ele se dobrou diante de Deus, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo que ele é o Criador, reconhecendo que sem ele, ele não é nada. Nós vivemos uma época que os cristãos vão para a igreja prestar culto ao Senhor, mas deixam a reverência em casa. Tem certas coisas que na minha época, quando eu me converti, que os cristãos praticavam e que hoje não praticam mais. Quer ver algumas? Por exemplo, você chegou na igreja, está fazendo a leitura da palavra de Deus, o que é que você faz? Espera terminar a leitura para entrar. Você chegou na igreja, está orando, o que é que você faz? Espera terminar a oração para entrar. Hoje isso acontece? Isso é falta de reverência com a palavra de Deus. É falta de reverência a Deus. E nós dizemos que queremos agradar a Deus. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, com a nossa postura, com a forma que nós vivemos. As pessoas dentro e fora da igreja olham para nós. E nós temos que refletir a Cristo todos os momentos da nossa vida. Cristo tem que ser glorificado. Eu sei que tem momentos que nós não estamos bem, mas isso não justifica a nossa atitude para com as pessoas, crentes ou não, se nós quisermos refletir a glória de Deus. Se queremos andar como Enoque andou na presença de Deus, nós temos que ponderar estas coisas. Ele viveu com essa certeza: Deus existe. Então, todos os dias da vida de Enoque, ele tinha essa certeza no seu coração: Deus existe, eu ando com Ele, eu faço o que Ele diz para eu fazer, eu converso com Ele todos os dias, recebo as suas orientações, dou ouvido ao que Ele está dizendo, não duvido da sua palavra. Era assim que ele vivia. Agora, é assim que nós vivemos? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e ela diz aquilo que nós devemos fazer e nós fazemos exatamente o contrário? Quando a coisa aperta, nós clamamos: Senhor, tem misericórdia. É porque Deus é muito bom. Por isso que Ele não nos consome. Porque se Ele realmente nos tratasse de acordo com a nossa submissão, de acordo com a nossa obediência, de acordo com a nossa maneira de viver, não tinha ninguém aqui. Porque nós negamos a Deus todos os dias, através dos nossos atos, palavras e ações. Isso não deve ser assim. Sétima característica: Enoque teve uma fé prática. Ele viveu inteiramente para Deus, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que Deus vai destruir. Se Deus fosse destruir essa geração em que nós vivemos, será que nós escaparíamos? Se Deus for arrebatar a sua igreja hoje, será que realmente nós vamos estar com Ele ou nós vamos ficar aqui? Se você olhar, se você lembrar daquele mapinha que nós mostramos no início, você vai ver ali
que Matusalém e Lameque, Matusalém chegou próximo do dilúvio, mas Lameque com certeza estava vivo na época do dilúvio. E por que ele não entrou na arca? Ele não é da linhagem de Adão que perseverou no caminho do Senhor? A resposta é que ele não entra porque Deus escolheu Noé e a família de Noé, e todos os demais morreram no dilúvio. Deus começou tudo de novo. Mas dentro dos filhos de Noé, que conheceram esses patriarcas que nós falamos aí da linhagem adâmica, nós temos que somente um segue nos caminhos do Senhor. Os outros dois não. E Canaã vai dar origem ali à linhagem de Caim, que tinha sido exterminada. Continua através de Cã. Entende o que está acontecendo na história? Nós precisamos ter em mente que nós somos descendentes de Adão por nascimento, descendentes de Abraão pela fé, que nós somos a linhagem da redenção, que nós temos a fé. Mas, se nós negligenciarmos a nossa responsabilidade em negarmos o mal que há em nós e não influenciarmos o mundo, o mal vai crescer e vai dominar tudo. E a culpa será nossa. Nós temos aqui duas responsabilidades: negar o mal que há em nós e influenciar o mundo. Você tem negado o mal que há em você? Você tem influenciado o mundo à sua volta? Quando nós falamos em influenciar, você não precisa de ir muito longe, não. É influenciar quem Deus colocou à sua volta. Como você tem agido nessas situações? Quando você e eu falharmos na fé, nós prejudicaremos os santos que vierem depois de nós. Eles vão ter um mundo pior do que o nosso. Vai ser muito mais difícil e eles vão lamentar a experiência que nós deixamos para eles. Nós não podemos controlar o mal que há na terra, porque não podemos controlar as pessoas. Mas nós observamos que o número de cristãos cresce a cada dia, mas eles não estão fazendo a diferença no mundo. Os cristãos não estão esmagando a cabeça da serpente, pelo contrário, estão se associando a ela. Eles só crescem em número e não fazem diferença com a fé. Por que o estado do Ceará está daquele jeito? Lá não tem crente? Tem. E tem bastante. Só que a fé não está fazendo diferença no meio do povo em que os crentes estão vivendo. Por que São José dos Campos está do jeito que está? Por que o Brasil está do jeito que está? É porque Deus quer assim. Não põe a culpa em Deus. É porque nós estamos negligenciando o que nós deveríamos fazer. Precisamos lembrar que nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida, dos recursos que Ele nos deu, da família que Ele nos deu, por influenciarmos esse mundo e diminuir o poder do mal que há nele. Nós podemos fazer a diferença. Enoque fez a diferença. E ele é um exemplo para que nós possamos fazer a diferença. Precisamos colocar os cristãos em lugares do mundo que não tenham a fé bíblica. Tem lugares no mundo que não tem cristão, e nós temos que colocar cristãos lá para ver se alguma coisa muda. Isso é missões. Existem vários países que não tem um cristão sequer. E existem várias atrocidades acontecendo naqueles países, e nós temos responsabilidade com isso. Nós temos que nos mobilizar para que haja cristão naquele lugar. Nós, como igreja, temos que enviar pessoas para que o evangelho chegue até eles e possa mudar a realidade daquela sociedade. Aqui onde nós vivemos, os cristãos precisam assumir a fé genuína, e quem sabe, com fé, virá cristão bíblico. Hoje, existem várias espécies de cristão. Existem várias denominações, todas professam Jesus. Existem seitas que professam Jesus. Mas esses cristãos são cristãos
bíblico, vivem de acordo com as orientações bíblicas, nós precisamos nos despertar para a realidade do mundo à nossa volta e fazermos a diferença nesse mundo que caminha a passos largos para o inferno. Você já parou para pensar por que o mal prolifera no mundo? Por que o mundo fica pior dia após dia? Por que o nosso país está do jeito que está? Se você parar para pensar, você fala assim, alguma coisa está errada. Mas o que está errado? Martin Luther King diz assim, o que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Edmund Burke diz assim, para o triunfo dos maus, basta que os bons não façam nada. Eu prefiro dizer que as trevas não vigoram, é a luz que se isenta. Já pensou nisso? Que se o sol ficasse parado, não teria noite, teria somente dia, na realidade a terra, né? Se a terra não girar, uma parte da terra vai ser dia o tempo todo. Então nós percebemos aí que a luz se ausenta e aí surgem as trevas. E a Bíblia fala o quê? Que o cristão é o quê? A luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, e se nós atuamos, vivemos uma vida como cristão, isso faz diferença. Se nós agirmos da forma que nós deveríamos agir, o mundo não seria o que é. Nós não podemos nos esquecer que nós somos peregrinos e não devemos amar o mundo. Nosso fim não é este, mas enquanto estivermos aqui, temos que deixar um rastro de fé, onde você colocar o seu pé, não é que Deus já tem te dado, onde você colocar o seu pé, tem que ficar a marca de um cristão. Cada uma de suas palavras, cada uma de suas ações tem que demonstrar a fé que você tem, a fé que é viva em você, demonstrar aquilo que você crê. Isso é viver o Evangelho de uma forma prática. Isso é andar com Deus. Agindo assim, a nossa fé ficará para a próxima geração, que vai ver como nós andamos com Deus, como nós praticamos a nossa fé, e vão imitar os nossos passos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para a palavra de Deus, crendo no que nela está escrito e praticando aquilo que estão vendo. O mundo será melhor se você e eu atuarmos como cristão. Ele vai ser mais ético, mais honesto e conhecerá a Deus. Há uma linhagem da salvação e nós somos parte dela. A linhagem original, e cabe a nós passar o testemunho adiante. É possível andar com Deus, mesmo no mundo caído. Para isso, siga o exemplo deixado por Enoque. Olha lá. Ande nos ensinos do Senhor. Pratique aquilo que está escrito. Viva. Negue o caminho dos filhos do mal. Você vai ouvir muita coisa que vai desagradar a Deus. Você vai ver muita coisa que Deus não vai ser glorificado. Isto vai tentar te influenciar. Então, não se deixe contaminar pelos falsos ensinos desse mundo. Existem muitos ensinos que levam para longe da presença de Deus. E alguns deles estão sendo ensinados dentro de várias igrejas. Se você está numa igreja séria, numa igreja que prega a palavra de Deus, numa igreja que incentiva as pessoas a viver de uma maneira que agrade a Deus, dê graças a Deus por isso. Porque tem muitas pessoas querendo isso e estão buscando isso em lugares que isso não lhes é dado. Por isso, siga o exemplo deixado por Enoque. Permaneça puro. Eu coloquei entre parênteses lá, santidade. Mas o ato de permanecer puro é uma decisão. Decida isso no seu coração. Eu não vou me contaminar.
Eu não vou deixar o meu coração se dobrar a outra coisa que não seja o Senhor. Quando fazemos isso, nós vamos ter uma vida de santidade. Praticando estas coisas, nós nos aproximaremos de Deus e teremos intimidade com Deus. Creia, tema a Deus, com a ideia de reverência. Se dobre diante de Deus. Você não precisa ser o melhor, você não precisa se sobressair. Pelo contrário, a Bíblia diz que temos que ser o menor. Temos que praticar isso. Reverência ao Senhor, reverência à palavra de Deus, temor a esse Senhor que é o Criador de todas as coisas. Busque agradar somente a Deus, é uma questão de foco. Tire a luz de você. Às vezes nós queremos estar no palco, estar em evidência. Deixe isso de lado. Deus sabe que a última coisa que eu quero é estar em evidência. Eu não faço questão nenhuma de sentar lá no último banco, de vir no culto, cultuar a Deus e ir embora. Não tem esse problema comigo, não. Quando eu estava pastoreando lá no Jardim Imperial, se tinha uma coisa que eu pensava em morrer, era quando eu tinha as reuniões da meara, o pessoal chamava, quero chamar os pastores para frente. Ficava aquela renca de pastor lá em cima. Para que isso? Existem diversas explicações, mas eu prefiro estar lá embaixo, no meio do povo, andando com o povo, sendo povo. Porque é ali que eu tenho que testemunhar de Cristo. É ali que eu tenho que demonstrar a minha fé. É ali que eu tenho que demonstrar que eu busco agradar ao Senhor e que o foco não está em mim, o foco está no Senhor. Por último, pratique a sua fé. Eu sei que você tem fé. Eu sei que você creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador um dia. Eu sei que você se rendeu a Ele e cada um tem uma experiência diferente. Mas pode ser que tenha gente aqui que ainda não tenha se rendido, que não tenha essa experiência com o Senhor, e não cabe a mim te convencer disso. Cabe ao Espírito Santo trabalhar no seu coração. Mas eu sei de uma coisa: aqueles que creem no Senhor Jesus, que busca agradá-lo, que busca praticar a sua fé, um dia estará com Ele na eternidade para todo sempre. E aqueles que andam vivendo uma vida resoluta, como os descendentes de Caim viveram, praticando tudo que o seu coração deseja, fazendo o que quer fazer, falando o que quer falar, não pensa em nada, não glorifica a Deus, vai chegar um dia que vão estar separados de Deus pela eternidade. E aí não tem mais jeito. Se você está aqui hoje e pôde compreender alguma coisa dessa mensagem que nós passeamos pelo livro de Gênesis, capítulo de 4 a 6, e percebeu a importância de andar com Deus, de ter intimidade com Deus, de seguir esse exemplo deixado por Enoque, busque fazer isso. Comece o dia de amanhã de uma forma diferente. Não se deixe levar pelas mesmas atividades que você faz todos os dias. Amanhã é segunda-feira, pastor, então eu tenho que levantar a tal hora, tomar café, porque eu tenho que trabalhar, e aí a sua agenda está pronta. Você não tem que viver desta maneira. Você tem que viver de uma maneira que Deus seja glorificado, de uma maneira que agrade a Deus. Então pegue essa agenda que você tem, coloque Cristo nessa agenda. Haja de um modo diferente todo dia. Mude a sua forma de falar. Mude a sua forma de conversar. Não reaja diante das situações que venham surgir de uma forma que Deus não seja glorificado. Mantenha a paz no seu coração. Tenha calma, paciência diante das situações. Negue-se a si mesmo. Você vai ver que vai surgir momento que você vai querer se exaltar, você vai achar que tem razão, que não merece aquela situação. Quando isso acontecer, abaixe a cabeça e fale com o Senhor: Senhor, olha a situação que eu estou vivendo. A minha vontade é essa, mas eu não quero agir dessa maneira. Me ajude.
Lembra da conversa de Enoque com Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu tenho que entender esse mundo? Como é que eu tenho que pensar? O que eu tenho que fazer? Para onde ir? O que seguir? O que recusar? Como eu ajo nessa situação, Senhor? Deixa Ele falar. E a hora que Ele falar, porque Ele vai falar, faça o que Ele fala. Você vai ver como a situação no seu dia a dia vai mudar. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra fundo no nosso coração. Ela nos mostra que nós podemos ser cristãos melhores a cada dia. Temos aqui, ó Pai, várias pessoas na igreja, alguns acompanhando pela internet, ouvindo a Tua palavra, e nós esperamos que a Tua palavra tenha falado nestes corações. Que cada um de nós, ó Pai, tenha realmente uma vida diferente a partir de amanhã. Se nós queremos ter intimidade com o Senhor, se nós queremos viver inteiramente com o Senhor, que o exemplo da vida de Enoque realmente faça diferença na nossa vida. Pode ser, ó Pai, que mesmo que nós pratiquemos tudo aquilo que Enoque praticou, pode ser que nós venhamos a andar como Enoque andou na Tua presença, e no final de tudo nós não sermos arrebatados como Enoque foi, mas nós cremos que faremos a diferença aqui nesse país, na nossa cidade, onde quer que o Senhor nos enviar, porque nós vamos ser luz para as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, e é isso que nós entendemos que nós temos que ser, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, negligenciar os Teus ensinos, não nos deixe, ó Pai, viver uma vida de hipocrisia, mas nos leve a ter uma vida que glorifique ao Senhor em todos os momentos. Que as pessoas, ó Pai, tenham o prazer de estar à nossa volta e busquem, ó Pai, conselhos da nossa pessoa, porque sabem que vão ouvir a palavra do Senhor saindo dos nossos lábios. Este é um sonho, ó Pai, que nós temos, e como igreja, nós queremos assim o ser. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa oportunidade que Tu nos concede. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, temos a mensagem de Deus que foi transmitida nessa noite. Nós fomos instruídos, nós fomos exortados, nós fomos alertados, e nós fomos desafiados. Vamos viver uma vida essa semana, vamos levar essa mensagem no nosso coração e pensando em viver como Enoque, aquele que andou com Deus. Graças a Deus por aqueles com quem a gente se encontrou no passado. Eu venho de uma família não evangélica, mas agradeço a Deus por aqueles com quem eu me encontrei no passado, que tiveram a disposição de estar mostrando Jesus na vida deles, e fez com que eu me aproximasse. Então nós temos essa obrigação também, porque a gente recebeu isso, ou dos nossos pais, daqueles que vieram antes de nós, e nós temos essa obrigação de passar isso para frente. Mas só vamos fazer isso se a gente tiver intimidade com Deus, andando com Deus. Convido os irmãos para cantarmos juntos o hino 370 de Salmos e Hinos. Com Jesus irei. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, ou para a campina a fim de semear. Onde quer
que Deus me manda. Perto do meu Salvador desejo andar. Onde quer que seja com o Salvador, diz o coração que sente o seu amor. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me manda. Perto do meu Salvador desejo andar. Seja pois pra onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Do Senhor comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me manda. Perto do meu Salvador desejo andar. Podem se assentar. Estamos já caminhando para o final do nosso culto. Muito obrigado pela sua presença nessa noite aqui. Vamos para a nossa semana de trabalho, de estudo. Alguns não estão estudando ainda, mas vamos levar essa mensagem no nosso coração. Quero convidar para estar cumprimentando os irmãos na porta lateral. Eu pedi para o Paulo Fernando e a Eliane, o presbítero Paulo Fernando e a Eliane, na porta lateral. Vou pedir para o Edson e a Andréia ficar na porta central aqui para cumprimentar os irmãos. E o pastor José Carlos e a esposa na porta da praça. E vamos orar agora. Gostaria de pedir para um dos irmãos estarem orando aqui. Pedir para o nosso irmão Manuel Coutinho puder vir aqui à frente fazer uma oração. Agradecer pela palavra de Deus. Pedir para que Deus nos abençoe nessa semana. Aí em seguida o pastor José Carlos vai impetrar a bênção. Vamos ficar em pé para a oração. Nós te agradecemos porque pudemos aqui reunidos ouvir a tua palavra, sabendo que o Senhor esteve conosco. Por isso pedimos, Senhor Deus, que aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sempre estado conosco. E te pedimos agora a tua companhia durante esta semana, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, para que onde estivermos e aquilo que nós fizermos seja sempre para espelhar Jesus Cristo e testemunhar Jesus nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que Ele abençoe a sua entrada, a sua saída, que você lembre-se que tudo que você estiver fazendo é para a glória do Senhor. Medite no que você vai falar, não deixe escapar nenhuma palavra da sua boca, não se esqueça de buscar agradá-lo em todos os seus caminhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consoladoras comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a terra, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.